Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para nosso estudo bíblico das Escrituras Sagradas. A nossa revista, da série As Escrituras do Antigo Testamento, nós temos ela no Novo Testamento e o Antigo Testamento. Nós estudamos até a revista 5 do Novo Testamento e retornamos para o Antigo Testamento, estudando as revistas que foi a primeira No Princípio de Tudo, a segunda a Antiga Aliança, a terceira Os Caminhos do Povo da Aliança, e nós estamos agora o Exílio e Restauração, a teologia bíblica dos históricos e do pós-exílio. Então hoje nós vamos falar do livro de Neemias. A nossa ideia é estudar toda a Bíblia, livro a livro, até chegar em Apocalipse. Então nós estamos estudando agora o livro de Neemias, e essa é uma série. Só o livro de Neemias e o livro de Esdras é uma série. Conforme nós falamos, eles são contemporâneos, Neemias, governador, e Esdras, o sacerdote. Então nós estamos estudando só no livro de Neemias. Nós vamos ter 4 aulas. Foi a primeira aula no livro de Esdras. Hoje nós vamos ter a primeira aula do livro de Neemias, que é a segunda aula desse compêndio. E depois nós vamos ter mais 3 aulas no livro de Neemias. Hoje nós vamos começar aqui lendo um texto que está no livro de Neemias, capítulo 8, o verso 1, e outro texto no capítulo 10. No verso 1 diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse a lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto os homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos à lei, ou ao livro da lei. Agora eu queria ler com os irmãos, no capítulo 9, no verso 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram a confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma 4ª parte do dia. Em outra 4ª parte dele, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, o seu Deus. Glória a Deus. Então, nessa lição de hoje, nós estamos aqui na nossa revista, que é a lição número 6, a página 34, começa na página 34. Nós vamos estar compartilhando um pouco dessa palavra do Senhor, estudando o livro de Neemias, começando hoje. Conforme eu falei para os irmãos, nós vamos ter mais 3 aulas para frente, entendermos bastante esse período de regresso do povo de Israel, de regresso da palavra de Deus e do cuidado que principalmente o sacerdote Esdras e o próprio Neemias tinha com a lei do Senhor, e de passar a lei do Senhor para o seu povo, para que aquele povo pudesse ser estruturado e trouxesse na memória todos os ensinamentos da lei do Senhor, e o que o Senhor havia passado para Moisés, para que o povo fizesse a lei, o seu limite, onde o que deveria, o que não deveria fazer, o que
como deveria proceder para permanecer em santidade, em obediência ao Senhor e, em consequência, viver as ricas bênçãos do Senhor através dos ensinamentos da palavra, né? Então, nesse período, conforme eu já tinha dito, Esdras e Neemias eram contemporâneos, um governador, né? Neemias governador, e Esdras o sacerdote daquele tempo. E ali o povo havia passado por um grande período de 70 anos de cativeiro, e os anos de cativeiro serviram para curar a inclinação e a idolatria. Os altares idólatras edificados no período de Jeroboão, filho de Nebate, foram por fim esquecidos. O culto a Baal dos dias de Acabe foi extinto. As abominações de Manassés, filho de Amon, foram por fim abandonados. Mas as décadas de desterros fizeram também desvanecer a lei do Senhor, do coração, da mente daquele povo. Então, assim, o sofrimento muito grande, né, desse povo fizeram com que eles também deixassem para trás toda aquela idolatria do passado. Entretanto, eles deixaram para trás também de trazer na memória a lei do Senhor. E nisso, Israel também perde a identidade, porque a sua identidade estava no conhecer a lei do Senhor, no culto ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, né? E as palavras ali ensinadas por Moisés. Então o povo, durante esse cativeiro, ele perde muita característica que tinha trazido para dentro de Israel acerca da idolatria, entretanto perde também o contato com a sua referência, né? A referência da sua religião, que era a palavra de Deus. Então o povo de Israel perde muito da sua identidade. O povo se perde porque a sua identidade estava em conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor através da sua palavra, através dos cultos ao Senhor, através de todas os seus costumes, né? Então, tudo isso compunha o povo, a nação de Israel e a sua identidade com Deus, com o Eterno, porque o Senhor havia escolhido aquele povo e orientado aquele povo através da lei entregue a Moisés, os ensinamentos, os seus estatutos. Então, ali formava toda a estrutura daquele povo, da sua cultura, de um povo que adorava a Deus e tinha no Senhor a sua referência. Então, perdendo a palavra de Deus, perdendo o conhecimento da palavra de Deus, perdendo a direção do Senhor, eles perdem também a sua identidade como povo de Deus. O povo ali se reuniu e pediu que eles pudessem ouvir a palavra do Senhor ensinada através do profeta, do sacerdote Esdras, e ali eles ficaram durante todo o dia ouvindo essa palavra e sendo ministrado por essa palavra. E com isso o povo ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o quanto os seus pais haviam se desviado da palavra do Senhor, percebendo que eles estavam muito distantes, aquele povo entristeceu tremendamente, se arrependeu dos seus pecados e se arrependeu de tudo que eles haviam feito. E esse povo se entristeceu muito, o seu semblante caiu. E aí chega até eles Esdras e fala: olha, este dia que vocês estão se arrependendo é um dia de alegria. Agora é um dia de alegria, agora sim. Quando você reconhece que precisa de mudança, quando você reconhece que estavam desobedecendo a lei do Senhor e muitas coisas ruins, muitas maldições tinham recaído sobre o povo e eles se arrependendo disso, se posicionando e se arrependendo disso. Agora agora o sacerdote fala: agora sim, agora é momento de alegria. No capítulo 8, no verso 9 e 12, diz assim: olha, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não mais planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes, gordura, tomais bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor.
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas ali fizeram calar o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo. Não estejais contristados. Então todo o povo se foi comer e beber, enviar as porções, e regozijavam-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram enviadas. Neemias 9, do verso 9, Neemias 8, do verso 9 ao verso 12, traz esse relato. Então, o que aconteceu com aquele povo? Eles, ao perceberem que eles estavam totalmente desviados do propósito de Deus, porque os seus pais haviam se desviado da lei do Senhor, eles se arrependeram, entristeceram muito. Mas, ao perceber isso, a gente vai ver que o profeta vai dizer: olha, os sacerdotes não precisam mais ficar entristecidos, porque vocês se arrependeram e esse dia vai ser um dia marcante. E eles começam a restabelecer ali a festa dos tabernáculos, a alegria daquele povo que saíram do cativeiro e agora se arrependeram do seu passado. E agora eles se apaixonaram e buscaram novamente a lei do Senhor e se alegraram e perceberam que na lei do Senhor havia também, a palavra do Senhor trazia também ricas bênçãos, por agora eles estarem se arrependendo e clamando ao Senhor e se convertendo dos seus maus caminhos e se posicionando novamente para ser um povo agora marcado por um povo que adorava a Deus, que tinha a sua palavra como o seu proceder, como o seu direcionamento. E agora esse povo estava se posicionando, e agora o sacerdote diz: olha, não é mais tempo de lamento, não é mais tempo de choro, não é mais tempo de lamúria. Agora é um momento de nos posicionarmos, porque esse dia ficará marcado como um dia de alegria e celebração, porque vocês reconheceram que depende da palavra de Deus. Queridos, e aquele povo fez uma grande festa, né? E chamou todo o povo de Israel e celebraram a festa dos tabernáculos, uma festa que havia ficado para trás. Agora eles celebraram, uma vez a leitura, trouxeram um grande aperto no coração e foi providenciado todos o que se era necessário para a celebração daquela festa, e aquele povo comeu e bebeu e se alegraram. E agora a Bíblia diz que eles trazem de volta, renova a aliança com o Senhor. Após a primeira leitura pública da celebração da festa das cabanas, quando a lei foi lida diariamente, 7 dias, mostrou que era preciso renovar o pacto imediatamente com o Senhor. Estavam todos amorosamente impactados, e Neemias e Esdras convocaram os líderes da nação e propuseram a submissão plena dos desígnios do Senhor. Primeiro os nobres e depois todo o povo se dispôs a honrar e servir ao Senhor. E isso foi de suma importância para o povo de Israel. E eles se reúnem ali, e no capítulo 9 nós lemos o texto: eles passaram aquela manhã inteira, durante 3 horas, eles ouviram a palavra do Senhor. E durante 3 horas, eles confessaram os seus pecados e adoraram a Deus. E ali eles renovaram a sua aliança com o Senhor. Vivemos um tempo muito parecido. Nós precisamos restaurar a nossa aliança com o Senhor. E para restaurar a aliança com o Senhor, nós precisamos restaurar a prática verdadeira da palavra de Deus. Paulo vai orientar a Timóteo, dizendo: Timóteo, insista com a palavra, pregue a palavra, em tempo e em fora de tempo. Insista, não pare de pregar a palavra, porque é ela que traz a nossa identidade. O povo havia perdido a identidade, porque eles tinham perdido a palavra do Senhor. A palavra já não estava mais gravada na sua mente, no seu coração. Eles não tinham mais uma referência do que é o ser um povo de Deus. E nós vivemos um tempo muito parecido. Hoje nós estamos vivendo um tempo parecido ali com o capítulo 4 de Mateus, onde Jesus foi tentado naquele deserto e Satanás usa a palavra de forma distorcida para atender necessidades humanas e momentâneas.
No capítulo 4 de Mateus, a gente vai ver essa proposta no momento difícil de Jesus. Jesus estava há 40 dias ali, naquele deserto, jejuando, e naquela oportunidade, Satanás vai tentar Jesus. E ao tentar Jesus, o que é interessante é que ele tenta Jesus em cima das suas necessidades, mas usando a palavra. Dizendo que havia promessas na palavra de Deus e que não tinha necessidade dele passar por aquela quarentena. Enquanto que havia necessidade, sim, porque o próprio Jesus se posicionou para assim fazer. E Satanás usa da palavra, distorcendo a palavra, usando a verdade de forma distorcida, para tentar tirar Jesus do seu propósito. Aquele momento de sofrimento, ele vai nessas necessidades humanas que Jesus tinha, necessidade de fome, de sede, né? E ali, aquele povo, ele usando a palavra, a própria palavra distorcida, principalmente o Salmo 91, para tentar tirar Jesus do seu foco, do seu propósito. Então, nós vivemos um tempo muito parecido. E quando nós nos afastamos da palavra do Senhor, quando nós nos afastamos desse livro tão importante, desses 66 livros separados em 66 cartas ou epístolas ou evangelhos, desses 66, está aí um compêndio que nos identifica como povo de Deus. Só que nós nos perdemos um pouco como igreja do Senhor, porque a palavra muitas vezes é ensinada de forma distorcida. Quantas coisas, quantos relatos, quantas palavras que são ditas acerca da vida cotidiana na igreja e até insinuando que são escritos, que são textos bíblicos e não são, ou até mesmo são, mas está sendo aplicado de forma distorcida. E nós perdemos a nossa identidade enquanto igreja do Senhor. Nós perdemos a nossa identidade enquanto povo do Senhor. Eu me lembro de uma experiência interessante que eu tive com um pastor amigo. Nós estávamos num culto, em uma determinada igreja, e ali foi colocado ali tem uma arca da aliança bem grande, e aí a gente conversando de uma forma particular, não estou aqui fazendo crítica de quem faz esse tipo de coisa, mas só para ilustrar onde eu estou querendo chegar. E eu conversando com esse amigo pastor, eu disse para ele, olha, engraçado, o texto bíblico deixa muito claro que não é para fazer uma outra arca da aliança, e nós fazemos e colocamos nas nossas igrejas. E aí ele falou, mas tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia, e eu prefiro não fazer, porque aí a gente começa a tentar dar uma explicação naquilo que não tem explicação. O nosso pastor, o pastor Elias, ele costuma dizer para a gente assim, olha, se a gente não atrapalhar as escrituras sagradas, elas vão muito bem. Se a gente não começar a dar o nosso jeitinho, as escrituras, elas vão muito bem. E nós começamos a fazer isso. Nós preferimos usar uma coisa que a Bíblia diz para não fazer e depois ficar perdendo tempo dando explicação de que deixar de fazer, porque a Bíblia fala, não faça. Como a gente sempre falou, Êxodo 20, verso 4, fala tanto, não fazeis para ti imagem alguma. E nós usamos durante muito tempo das nossas vidas, gente, está escrito para não fazer imagens, então não vamos fazer. Porque senão a gente precisa ficar dando tanta explicação, perdendo tempo, aquilo que não deveria perder tempo. E aí, nós falamos isso porque a igreja de Roma tem essa prática, e nós sempre nos propomos a fazer uma crítica à igreja de Roma pelo fato de nós temos a nossa origem no protestantismo, e aí nós queremos protestar, mas nós acabamos fazendo a mesma coisa. E aí, conversando com esse pastor, falou, olha, aqui no livro Jeremias 3,16, ele vai falar que nenhuma outra arca da aliança era para ser feita. Na invasão, que nós estamos estudando, na invasão da Babilônia, a arca desapareceu. E se era uma profecia de que ela desapareceria e não era para trazer nem na memória e nem fazer outra, então tem um propósito em tudo isso.
né? Lá em Apocalipse 11, se não me falha a memória, no verso 19, João vai ver essa Arca da Aliança aparecendo lá nos céus. Isso muitas pessoas, muitos teólogos, muitos religiosos vão até falar sobre essa assunção dessa arca aos céus. Eu não quero entrar nesse mérito, né? O fato é que ela desapareceu, e isso era um propósito de Deus, porque o Senhor tinha já trazido através dos profetas, né, pelo Espírito de Cristo, que ela ia realmente desaparecer. E nós ficamos tão preocupados com isso, e nós fazemos outras, fazemos cópias. Então eu prefiro não fazer. Não está dizendo para não fazer? Então não vou fazer. E eu estava conversando com esse pastor amigo acerca disso, né? Mas assim, o que me deixou bastante assustado, né? O que me deixou bastante surpreso até, foi dele não saber que no texto bíblico fala isso, né? O texto bíblico diz que não era para fazer mais nenhuma Arca da Aliança. Nenhuma, nem semelhante a ela. E nós precisamos abdicar disso. Por quê? Porque ela tinha um simbolismo. Ela apontava para a presença manifesta do Senhor, né? E essa presença, a imagem visível do Deus invisível, foi a vinda do Filho do Homem. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que agora a presença de Deus, existe uma imagem visível, né, de um homem que se fez carne. Essa palavra se fez carne. E nós estamos agora buscando nesse Senhor, né, nesse Senhor Jesus, a presença de Deus. E nós buscamos no Senhor, nós buscamos o Senhor, e a presença de Deus é manifesta em nossas vidas. Então, eu estou dando esse exemplo porque a gente faz um estudo muito enxugado, muito rápido, mas a gente poderia dar muitos exemplos, porque nós perdemos a noção do que é os textos sagrados, a importância dos textos sagrados em nossas vidas. Então, estudando os textos sagrados, nós percebemos que nós temos uma identidade. E a nossa identidade não é mais somente aquilo que estava registrado nos 5 primeiros livros, mas em todo o Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento, né? A sombra, a imagem imperfeita e a imagem perfeita. A aplicação dessa palavra do Antigo Testamento, né? O simbolismo da aliança levítica, né? E a verdade da nova aliança em Cristo Jesus, né? Tudo que simbolizava a lei no Antigo Testamento, né? As práticas, os costumes e a aplicação disso, e a verdade que é Cristo, né? Aquilo que em parte conhecemos, em parte profetizamos, agora nós conhecemos Ele da forma que Ele é, a vinda do Senhor Jesus, né? O próprio Jesus começa dizendo que está próximo o reino de Deus, mas logo depois o próprio Jesus, olha, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é fato que é chegado a vós o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, o derramar do Espírito Santo do capítulo 2, isso é do capítulo 2 de Atos. Essa é a verdade revelada de Deus para as nossas vidas. E nós vamos vivendo essa verdade, conhecendo os textos bíblicos, porque neles, nos textos bíblicos, é formada a nossa identidade como igreja do Senhor. E no capítulo 4, no capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, vai falar bastante da identidade da igreja. E essa identidade é formada conhecendo os textos bíblicos. E aquele povo de Israel, conhecendo os textos bíblicos, eles reconheceram os seus pecados e reconheceram que precisavam de mudar. E ali eles passaram a manhã inteira ouvindo a palavra do Senhor e sendo confrontados pela palavra do Senhor. E quando eles foram confrontados pela palavra do Senhor, eles se arrependeram, confessaram os seus pecados e adoraram a Deus. Quer chegar ser bem sucedido no nosso tempo, com tudo que tem acontecido? Aceite ser confrontado pela palavra do Senhor. E sendo confrontado pela palavra do Senhor, arrependa-se. Todos, sem exceção, do mais novinho na fé até os anciãos, precisamos ser confrontados pela palavra, aceitar a palavra do Senhor
e se converter dos nossos maus caminhos, confessar os nossos pecados diante de Deus, como aquele povo fez, e nós vamos participar de uma grande festa. Nós não estaremos mais em lamúria, lamentações, choros, arrependimentos mais, mas nós viveremos um novo tempo no Senhor. Foi isso que aquele povo viveu. Quando eles ouviram a palavra do Senhor, eles foram confrontados pela palavra do Senhor. E depois de serem confrontados pela palavra do Senhor, eles se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados durante 3 horas. Durante 3 horas eles ouviram a palavra do Senhor. E durante 3 horas eles confessaram os seus pecados e adoraram a Deus. E a grande festa foi instalada naquele povo. E aquele povo passaram a celebrar essa grande festa, porque eles tinham sido resgatados, a sua identidade havia sido resgatada. E nós podemos resgatar a nossa identidade como povo de Deus através da palavra do Senhor. Nos dias de Esdras e Neemias, os judeus tiveram a oportunidade de se voltarem para o Senhor a partir do reencontro com a palavra. A lei e os profetas continuam toda a verdade necessária para que eles pudessem compreender e cumprir o propósito eterno do qual foram criados e ser um povo santo e particular, testemunhas do Senhor. Nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdotes reais, é tempo de voltarmos, é nos dada a oportunidade de voltarmos a ser o povo de Deus, de ser o povo escolhido de Deus, povo separado, lavado e remido pelo sangue de Cristo, e que nos leva de volta a isso. É a mesma condição que levou aquele povo de volta ao Senhor. Conhecer a palavra do Senhor, entender que nós somos escolhido povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, eu queria encerrar esse estudo com esse texto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que nós possamos refletir sobre isso. Eu te desafio a você fazer uma avaliação, uma autoavaliação e perceber nos escritos bíblicos o que realmente tem me tirado a identidade de ser um homem, uma mulher de Deus. Nesta noite eu quero fazer esse desafio. Você é povo de Deus. Você foi escolhido por Deus. E Ele deixou para nós um grande manual. E é dele que nós temos de tirar a nossa conduta. É dele que nós delimitamos o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que me identifica e o que não me identifica como povo de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, mediante a exposição da Tua palavra, Deus, que nessa noite, Pai querido, cada um, Deus, possa ser ministrado pela Tua palavra. Que cada irmão, que cada irmã, Deus, onde essa palavra, Deus, onde esse vídeo e esse áudio, Deus, estiver chegando, Pai querido, que a Tua unção seja derramada sobre ele. Pai querido, que a revelação do Teu Espírito Santo, Deus, possa trazer, Pai querido, na memória, Pai amado, o que tem, Deus, tirado a identidade do Seu povo, que tem tirado a identidade do Seu filho e da Sua filha. E que nesta noite especial, eles possam refletir sobre isso, Pai querido, e se posicionar, e confessar diante do Senhor, Pai querido, e celebrar em nome do Senhor Jesus a mudança de vida e o novo tempo, Pai querido, não somente na vida desse irmão, não somente na vida dessa irmã, mas na sua casa, na sua família e onde quer que eles estejam. Eles sejam, Deus, um referencial de fé e de conduta, Deus, de palavra viva, de palavra de Deus viva, de cartas escritas pelo Senhor, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, que a graça e a unção do Senhor esteja sobre a sua vida e que essa palavra ela possa produzir frutos, não somente para você mesmo,
mas que possa alcançar a vida de todas aquelas pessoas que de alguma forma participam da sua vida, em nome de Jesus.